Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Tudo é Moda, onde a moda é mais do que estilo, a moda é uma forma de ver o mundo. Eu sou Eni Bueno e estamos aqui nos estúdios da Belas Artes com uma convidada especial, a professora Dora Costa, que é doutora e mestre em comunicação na moda. Olá, professora, seja bem-vinda. Olá, eu quero agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui para conversar com você e com vocês que estão nos assistindo. O prazer é nosso. Professora, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional. Então, a minha trajetória, ela é, digamos assim, um pouco diferente da maioria das pessoas que estudaram moda, porque eu venho da área corporativa, eu estudei administração de empresas com primeira graduação. Na sequência, eu resolvi mudar de área e fiz uma escola francesa que veio para o Brasil, a primeira escola de moda no mundo, que é a SMOD. A partir dali, eu fiz a pós-graduação na Santa Marcelina, foi da primeira turma da pós, e depois eu fiz mestrado na área de comunicação e cinema, e depois comunicação e semiótica, juntando, claro, os elementos ligados à moda, por isso que a gente resume comunicação e moda, porque está tudo interligado. Tudo interligado, né? Semiótica. E aí, nesse meio do caminho, eu entrei na área acadêmica. Né? Então, eu comecei trabalhando na área de moda no Bom Retiro, onde eu fiquei como freelancer por mais ou menos uns 10 anos. Nessa sequência, né, junto com o Bom Retiro, eu comecei dando aula em universidades e, ao mesmo tempo, também entrei numa outra área de moda, que é a consultoria de imagem. Né? Então, foram várias mudanças e várias áreas ao mesmo tempo, mas interligadas entre si. Ai, que legal, né, professor? Quer dizer, você tem uma vasta experiência, são mais de 20 anos. São mais de 20 anos. Que maravilha. Dentro dessa área. E aí a gente vai começar a falar um pouco sobre sustentabilidade na moda, porque eu sei que você é expert no assunto. A sustentabilidade, ela faz parte hoje da vida do ser humano. Né? A gente tem visto cada vez mais eventos climáticos muito catastróficos, né? Mortes, cidades devastadas, como é o caso de Valência, na Espanha, essa semana. Barcelona também, na sequência, foi inundada. Aqui em São Paulo também a gente já teve vários problemas em menos de um ano. E é óbvio que isso reflete o clima. Né? A moda, ela é considerada o segundo maior poluente no mundo, tanto pelo processo produtivo quanto pelo descarte. E aí você tem um problema que é muito difícil de resolver, mas que não é impossível, desde que haja vontade, tanto de empresários, de governos e dos designers, estilistas, fabricantes, e aí sim a consciência do consumidor. Juntando todos esses elementos, a gente consegue superar e dar alguns passos adiante. Professora, então, eu sei que agora, do dia 11 ao dia 22 de novembro, vai ter a COP29, né? Que eles vão discutir vários temas sobre as mudanças climáticas. E aí eu queria fazer uma pergunta em relação à restauração florestal. Eu queria saber como as iniciativas de restauração florestal impactam a moda sustentável. Olha, na verdade, assim, essa restauração florestal, ela vai muito mais impactar outras áreas do que necessariamente a moda. Né? Só que, claro, todas essas iniciativas, elas acabam indo para um meio comum, né? Porque a preocupação, né, com o meio ambiente, ela acaba reverberando em outras áreas também, que não sejam só, às vezes, a desmatamento ou mesmo alguns tipos de eventos que acontecem fora desse âmbito que a gente está vivendo, que é o caso da moda. O problema é que só tratar de coisas efetivas, aliás, de coisas que não são efetivas, ou seja, existem muitos compromissos, muitos papéis que são assinados, muita coisa que é discutida, mas efetivamente não é posta em prática. Esse é o grande problema. Esperamos que, com os eventos que aconteceram aqui no Brasil, de seca, queimada e muito incêndio, realmente haja uma preocupação, não só por parte da comunidade que está participando, né, da COP, como também do próprio governo brasileiro em investigar os criminosos que fizeram isso e, ao mesmo tempo, fiscalizar para que essas ações de queimadas não ocorram tanto e, assim, isso ir reverberando no meio ambiente como um todo.
Né? No caso também ainda do desmatamento e tal, o que eu acho que impulsiona melhor, né, a moda nesse sentido da floresta e tal, é que se você tiver menos produtos fabricados com celulose, que é um dos componentes de tecidos que acaba sendo químico, porque ele vai ser tratado em laboratório, a gente também contribui com o meio ambiente e o produto também fica mais sustentável. Vamos falar sobre mudanças climáticas. Então, que impacto as mudanças climáticas têm sobre o desenvolvimento de uma coleção de moda? Então, esse desenvolvimento com as mudanças climáticas, eles podem alterar, né, a forma do processo criativo. Né? Por quê? Porque toda vez que você começa a pensar uma coleção nova, você está pensando em materiais que muitas vezes são feitos com matéria-prima extraída da natureza, como é o caso de tecidos à base de poliéster, de poliuretano, que é um derivado do petróleo e, consequentemente, para fabricar do zero, você extrai da natureza isso, e isso é muito prejudicial. À medida em que você vai pensando nas mudanças climáticas e como elas estão afetando o mundo, e que você quer oferecer para a sociedade um produto mais limpo e muito menos que degrade o ambiente, você vai pensar em novas formas, começando como a maneira como se faz os fios, né? Ou seja, começa na base da cadeia, que seria, no caso, as tecelagens, ou mesmo até aquelas empresas que cuidam de produzir fios, que elas podem pegar parcerias, né, fazer algumas parcerias, existem já algumas, em algumas empresas aqui do Brasil, onde se coleta material, no caso, por exemplo, eu não vou querer mais essa roupa, eu deixo em algum lugar que recebe essa roupa, se ela estiver em excelente estado, ela vai para doação, se ela tiver mais ou menos, ela vai ser transformada numa fibra que vira um fio e, consequentemente, um tecido novo, sem extrair nada da natureza. A coleção pensada a partir desse processo, ela já começa a ter um residual de prejudicar o meio ambiente muito menor do que se eu começar com tecidos do zero. Para isso, é necessário que as tecelagens tenham, né, vontade e investimento em refazer o seu sistema produtivo. E aí sim a gente vai ter uma roupa mais limpa, construída dentro dos padrões que a gente conhece hoje, porém sem ir atrás da natureza para extrair matéria-prima e aí sim prejudicá-las. Agora, professora, vamos falar um pouquinho sobre o processo criativo? Sim, vamos. Como a economia circular está sendo incorporada no processo criativo? A economia circular, ela tem várias vertentes. Às vezes a gente pensa muito no upcycling, que é uma forma de você fabricar uma peça a partir de outras existentes, em que você desmancha aquela peça que não está sendo aproveitada e, junto com outros materiais, você reconstrói. Isso é uma linha, né, uma parte da economia circular. As outras são, por exemplo, pensar em novas formas de negócio, novas formas de desenvolver a coleção, ao invés de desenvolver coleções enormes, com, sei lá, 50, 80, né, looks, por exemplo, uma passarela, e depois aquilo ali ser fabricado em escala, você pode dividir essa coleção em coleções cápsulas, como a gente já conhece, porém com uma questão mais abrangente, que seria o quê? Essas coleções cápsulas, elas podem ser, por exemplo, vendidas em lotes. Isso diminui o estoque, consequentemente o número de quantidade de peças fabricadas, consequentemente o excesso de estoque que sobra. Né? Então, quando você trabalha com o modelo econômico voltado para você trabalhar em cima de uma demanda já estipulada, você já consegue diminuir e muito a sobra de estoque. Sobrou estoque, vai para a economia circular no sentido de fazer aí sim o upcycling, como eu estava falando no começo. Existem outras coisas que a gente pode também atrelar, que é o fato de que, às vezes, colaborações com várias marcas entre si, elas podem também trocar, né, alguns elementos, alguns tipos de material, e nesse sentido fazer uma collab e sim,
criar uma coleção com sobras do seu estoque em relação aos tecidos. São coisas que são muito novas e ainda não são muito praticadas. Elas exigem um certo conhecimento. Essa colaboração ela tem que ser feita não só em níveis de empresas iguais, né, de funções iguais, mas com outras parcerias, por exemplo, tecelagens, que tem sobra de tecido. Então, ao invés de você comprar um tecido novo, você ir atrás do estoque que sobrou. E alguns tipos dessas formas e ferramentas de trabalho, eles vão impulsionar uma economia circular, criativa e que promove o bem-estar do meio ambiente. Professora, mas lá para o pessoal de casa não sabe o que é upcycling. O upcycling, vamos explicar. O upcycling é o seguinte, é você aproveitar peças que elas já existem. Então, por exemplo, você tem 2 vestidos em casa que você não usa mais, eles estão excelentes, em maravilhosa condição, e você não quer descartá-los. O que você faz? Você chama alguém que entende de modelagem, você chama uma costureira. Isso eu estou falando se você entender um pouquinho do processo de criação. Aí você pensou, nossa, esses 2 vestidos, eles podem virar um kimono. Então você tem mais ou menos a ideia na cabeça, chama a modelista, a costureira e diz, olha, esses 2 vestidos aqui eu quero que se transformem em um kimono, pode até mostrar uma foto para a pessoa. E aí você diz, olha, eu vou dizer que sejam cores distintas, sei lá, um azul escuro com um tecido estampado com azul claro. Né? Então, eu quero que a estampa fique aqui na frente, que eu quero que a parte escura fique atrás, obedecendo o modelo, né? O kimono, a maioria das pessoas sabe como é que funciona, e aí a modelista e a costureira vai desmanchar aquela peça, né? Tratar de fazer as devidas junções ou emendas, depois o molde, cortar e costurar no formato do kimono. Ou seja, de 2 vestidos você transformou numa peça sem que tenha que fazer uma peça com tecido extraído da natureza, como a gente já falou, ou comprar um tecido, na verdade, e colocar para uso aquilo que estava parado no seu armário. Né? Então, a economia circular voltada para o upcycling, ela tem a ver com esse aproveitamento. Dentro de uma confecção, pode ser feito desse jeito, é um pouco mais complicado, porque numa confecção você tem a grade numérica e esses reaproveitamentos muitas vezes não vai dar uma grade, né? Ou seja, vários números, mas você pode fazer esse upcycling com sobras de tecido de coleções passadas, que está lá no estoque, está parado. Estoque parado, dinheiro jogado fora. Então você pode reconstruir uma coleção usando esses materiais que estão parados no seu estoque. É uma forma, digamos assim, extremamente interessante, que exige muita criatividade, mas que quando ela fica pronta, realmente você tem uma coleção exclusiva, a partir de coisas que você já tinha, sem necessariamente investir muita soma de dinheiro dentro de uma empresa. E dentro de uma coisa mais particular, você reforma o seu guarda-roupa. É uma maravilha, né? Muito, a pessoa saber lidar com isso, de repente está com uma roupa em casa antiga que não quer usar mais, ela pode juntar com outras peças e está fazendo esse trabalho. Fora que, assim, interessante. A gente só tem um problema, né, que seria o quê? Mão de obra. Então, a gente tem que treinar a mão de obra. O que seria interessante também, porque vai para outra parte da economia circular, ou do design circular, como a gente chama, que é a parte social. Você promove empregos, você promove renda, a pessoa aprende uma profissão. E a gente precisa, né, muito de treinamento dessas pessoas para que a gente tenha mão de obra. Tem que ter incentivo, né? Incentivo para essas pessoas. E aí você está trabalhando uma política social pública para que isso funcione. Aí, sim, a política pública, usando a própria máquina, né, pública, com algumas escolas que a gente tem no Brasil, que são escolas voltadas para a criatividade, e no caso moda, usando maquinário, usando os professores, e aí sim trazendo uma comunidade que precisa aprender uma profissão para ela ser autônoma, sim, né? Claro. Inclusive. E aí você e ajuda também na economia. Isso, né? Ela vai ter uma renda, sim, ela é autônoma, ela acaba desenvolvendo seu próprio espaço de trabalho e a gente tem a mão de obra com quem contar. E o brasileiro é tão criativo, sim, né? E aprende rápido, né? Só aprende rápido, é uma questão de treino, né? De você colocar a pessoa no lugar certo. Interesses, né? De ter pessoas que façam isso acontecer. Isso, exatamente. Continuando o nosso processo criativo, vou fazer mais uma pergunta.
como a conscientização sobre a poluição plástica afeta o processo criativo na moda. Então, essa conscientização do plástico, né, vamos dizer assim, de você saber como descartar, como usar, ela pode ser uma forma de desviar esse lixo para se transformar em tecido, por exemplo. A gente já tem muitas empresas que fazem tecido à base do PET, que é o plástico. Né? A Amazônia, por exemplo, tem marcas que já trabalham com isso. Eu não vou lembrar agora o nome da marca, mas eles trabalham somente usando o tecido feito à base da reciclagem do plástico. Então, assim, a gente tem, aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, eu acho que é por lei, os prédios têm que fazer a coleta dos materiais que tem que fazer a separação. Que são a separação dos materiais que podem... dos lixos. Já é por lei orgânico e do lixo que pode ser, como é que fala? Reciclado e transformado. Então, por exemplo, a partir daí você já tem esse material separado. E aí, quando você usa essas garrafas plásticas, por exemplo, que eu acho que é o nosso foco aqui, você consegue transformar isso em tecido. Sim. Tem uma, a reserva fazia isso. A reserva faz isso. A Adidas, não aqui no Brasil, mas mundial, ela já tem vários tipos de modelos de calçados que o solado é feito desse tipo de plástico resgatado do oceano. Tem uma parceria com uma ONG, que eu não vou lembrar o nome agora também, então, mas tem várias empresas é a Parle, Parle, e aí elas coletam esse lixo e levam para tem várias empresas que estão com parcerias com ONGs para fazer esse trabalho de fazer exatamente e colocar isso para fabricar, porque por exemplo, o trabalho que a Adidas tem feito junto a esse recolhimento do lixo do mar tem proporcionado realmente um diferencial no tipo de produto que eles fazem. Né? Porque aí você compra um tênis, ele é extremamente poluidor também. Né? Mas ele já é reciclável. Da Adidas. Da Adidas, alguns modelos já tem o solado que é reciclado. Já é pouco, aparentemente, mas já é um passo. Mas é um passo. Aí você pode pegar aquele plástico e refazer novamente. E aí ele vai construindo um produto que ele não precisa de matéria-prima do zero, ou seja, de extrair da natureza para aquela matéria-prima existir. Que é esse o grande lance, entendeu? Exatamente. Porque, assim, tem uma outra coisa também que se fala muito, que é o consumo consciente. Ok, também é muito interessante. Porém, para o consumo consciente dar certo, você tem que ter uma segunda solução, que é um problema que se cria com o consumo consciente. Por quê? Você diminui o consumo, ok? Mas você cria também uma defasagem na indústria e você cria o desemprego. Afeta a economia. Afeta a economia. Então, você tem que manter esse consumo, porém sem que ele seja ofensivo à natureza. Sim. É uma equação difícil, mas com a organização do pensamento empresarial, governamental e até mesmo do consumidor. Da população, né? A gente consegue ter um equilíbrio. E a gente vai chegar num denominador comum para resolver essa problemática do planeta, né? Professora, de que maneira a perda de biodiversidade influencia o designer de moda? Então, existe uma vertente, né, de pensamento que está ligado a você trabalhar com produtos fabricados com elementos da natureza. Mas, assim, não são elementos que você vai destruir para refazer. Não. São produtos que você cria, como, por exemplo, plástico à base de mandioca. O Pinatex. Pinatex, que é o couro. Couro que não é couro, né? É biocouro. Biocouro. Que vem do abacaxi. Sim. Mas, principalmente, essa ideia do plástico feito com mandioca, só para a gente ter uma ideia, ligando a questão da biodiversidade, como é que eu posso dizer? Ela não está realmente, assim, no caso, qual é o impacto, mas, assim, como eu poderia manter essa biodiversidade usando produtos que não são, que não danifiquem o meio ambiente. Então, por exemplo, a embalagem de plástico feita com a mandioca, quando eu acabo de usar, eu posso colocar dentro do meu quintal e ela vai se decompor ali mesmo. Então, o que acontece? Nesse sentido, eu mantenho a biodiversidade, eu mantenho
isso é uma biodiversidade no pensamento porque você micro, iria né? Por exemplo, a Pinatex, as folhas do abacaxi, né? Elas iriam ser jogadas fora, elas iriam ser queimadas, né? Que iriam produzir uma substância que subiria para a atmosfera e afetaria, né? Todo o planeta. Então, o que eles fazem? Eles pegam 480 folhas de abacaxi e transformam isso em um metro do biocouro. Do biocouro. Então, quer dizer, olha que, quer dizer, são vários, você tem aí uma série de coisas legais e boas para você utilizar. E a biodiversidade, à medida em que você vai perdendo, né, você vai causando problemas em série, porque às vezes um tipo de animal, né, ou um tipo de inseto, ou qualquer coisa que faz parte desse bio, ele desaparecendo, ele vai trazer outras consequências. Outras consequências, exatamente. Né? Então, assim, a ideia de você manter isso, né? Então, por exemplo, o próprio micélio, que são os cogumelos, o abacaxi, manga, coco, eles são, às vezes, sobras que tem jogadas que você pode reutilizar. Sei lá, a manga que apodreceu, ou a manga que vai ser descartada, você transforma aquilo tudo em couro. Sim. Ou biocouro, como ele é conhecido. Porque essa mistura de elementos é o que faz com que a própria biodiversidade ela acabe se mantendo nessa... porque aí, veja, o couro que é feito de abacaxi, ele vai ficar, de repente a pessoa joga lá no lixão e fica lá, ele vai se desfazer. Ele não vai prejudicar o solo, ele não vai contaminar o solo. Então, como a gente está falando, muitos desses produtos feitos de forma em que ele possa se decompor. Se decompor. Daqui a pouco a gente está comendo. Então, se decompor de maneira que vá para o próprio solo, é uma forma que seja. É uma forma inteligente. Porque você mantém aquilo ali intacto e, ao mesmo tempo, você estava com o produto. Ainda não chegamos nesse patamar com produtos ligados à moda. Porque, por mais que ele seja sustentável e limpo, ele não é totalmente sustentável. Ainda temos muitos produtos, né, dentro da nossa área que ele é parcialmente sustentável. Professora, qual a importância da transparência na cadeia de produção para as coleções sustentáveis? Bom, a transparência ela é obrigatória, digamos assim, hoje em dia, quando você, por exemplo, quer exportar o produto. Né? Então, essa transparência ela tem relação com o processo produtivo, com o processo social da empresa, ou seja, como você trabalha lida, né, e trabalha com o social, ou seja, os seus empregados, e a transparência no sentido da administração da empresa. Né? Então, assim, quando a gente fala tudo isso na área de moda, nem sempre isso é tudo muito claro. Né? E aí isso tem um problema. Então, por exemplo, eu já tive pessoas com quem eu fiz mentoria de negócios, em que ela queria exportar para a Europa. E aí a Europa é muito séria com a métrica, que é o ESG, que é o ambiente. Ambiente ficou como environmental, mas ficou em português ficou E também. É ESG ou ISD, que é uma sigla que faz uma métrica, né? Essa métrica tem a ver com o quanto a empresa polui ou cuida do meio ambiente, o quanto a empresa dá valor ou não ao seu funcionário e o quanto a empresa é transparente na apresentação dos balanços, de quem é a diretoria, como é que aquilo ali se estabelece em termos de governança. Tudo isso tem que ficar muito claro. Né? A empresa que quer exportar, ela tem que ter isso muito desenvolvido e não é só uma coisa pro forma. Aquilo tem que realmente funcionar. Né? Por quê? Porque quando você chega no país em que você quer oferecer o seu produto, e se o país for já muito sério nessa ideia da sustentabilidade, ele vai fazer uma investigação para ver se você corresponde realmente ao que você diz no seu projeto, né, ou que você apresenta como a sua empresa se coloca no mercado. Ele vai fazer um comparativo e ver se as métricas são suficientes para você entrar no país XYZ. Então, essa forma, digamos assim, de administrar os produtos, que aí acaba reverberando, óbvio, em como você desenvolve esses produtos, já começa ligando no tipo de produto que você desenvolve com a matéria-prima
para não ser prejudicial ao meio ambiente, que tipo de funcionário você tem, como é que ele é remunerado, né? Se ele está dentro de uma questão social que permite, no mínimo, dignidade, e quem é que administra tudo isso, onde vai o dinheiro, como é que esse dinheiro reverte, né, para a própria empresa, se não há nenhum desvio ali, né, de algum tipo de verba ou alguma coisa para outros fins que não sejam voltados para essa fabricação. Enfim, é uma série de coisas, né? E isso tem que ficar muito claro, muito bem estruturado e ser de verdade. Sim. Porque se a investigação ou a fiscalização perceber que aquilo não procede, a pessoa perde a... Tem os certificados também. Tem, né? Os certificados. Aí tem vários, eu não vou lembrar todos os nomes agora, mas para além do certificado, hoje as empresas pedem muito essas formas de trabalho ligado ao ISG. Então, por exemplo, empresas como a Avon, Natura, eles têm um trabalho social, por exemplo, muito forte. Eles colocam no site, né? Colocam no site todo o processo. Por quê? Porque isso é importante, principalmente são empresas multinacionais, né? A Avon, acho que Natura, né? Acho Natura, Boticário. Mesmo sendo brasileiras, elas às vezes trabalham com a América Latina. Sim. E tal. E aí é interessante que ela já tenha essa postura, né? Sim. Dentro desse... De colocar, né? Desse de publicar negócio. Tudo que eles fazem. Isso. E é muito legal, né? Também só temos a ganhar com isso, né? Sim. Agora, falando em tecnologia, eu queria saber... como a tecnologia está auxiliando na moda sustentável? A tecnologia está muito relacionada com alguns processos que a gente já falou aqui. Né? A tecelagem, por exemplo. A forma de transformar resíduos ou descartes em novos fios. Então, tem todo um processo que tecnologicamente auxilia, como triturar a matéria-prima, aquela matéria-prima triturada virar um fio, depois virar um tecido e tal. São algumas coisas que... são alguns maquinários que já existem e já fazem 3D, parte. Né, tecido. Aí você tem a impressora 3D ou... que a gente está fazendo aqui na faculdade. Exato. Né? Os acessórios em 3D, que é bem legal. Mesmo assim, a impressora 3D, ela ajuda no processo de desenvolver, mas o filamento que se usa tem que ser sustentável. Eu comprei já. Né? Exato. Senão, não funciona também. Exatamente. Mas assim, a tecnologia na tecelagem, por exemplo, que eu acho que é onde fica mais evidente, ela vai ajudar nesse sentido, de fazer com que aquele descarte vire uma fibra. Né? Então, a forma de tecer fazer o tecido hoje em dia é você compra os fios ou fabrica os fios e vai para o TA e tal, que já são tecnológicos também. Uhum. Hoje se você trabalha com o descarte, né, desses produtos e vão ser transformados em novos fios, você tem que ter uma tecnologia para isso, que é a forma de picotar o tecido, a forma de transformar aquele tecido em uma matéria que acabe gerando fio e que depois vai para o TA virar um tecido novo. Então, são tecnologias que já são avançadas e que ajudam bastante. Os designers, né? Para desenvolver isso. Fora que a gente também tem a outra coisa de tecnologia, que são a produção de tecidos, que a gente chama de tecidos tecnológicos, que às vezes vem com um raio UVA, então você tem isso incorporado. A gente vê muito isso em pessoas que praticam surf, por exemplo, né? Usam aquele tipo de... Meu marido usa aquelas... tem tecido que não absorve tanto o calor quando ele está exposto ao sol. Tudo são tecidos tecnológicos, né? Fora a forma de, por exemplo, produzir algodão orgânico, também existem tecnologias, ou pelo menos os produtos para proteger o algodão, eles não são tão nocivos. Sim. E por aí vai. Tudo isso são tecnologias que foram avançando. As tecnologias, e eu percebo também que as roupas estão mais atemporais. Também. As formas. E percebo também que, de repente, uma peça de roupa você pode utilizar de várias formas. Isso, que aí você trabalha com um produto que ele não vai durar só 3, 4 meses como tendência. Ele vai se estender, né, vai se prolongar dentro do armário da pessoa e, claro,
você tendo uma peça que dure, né, e que não perca a sua validade na moda por mais tempo, você vai aproveitar muito mais, você vai Muito comprar mais. menos. E você vai repassar esse produto também, né? É. Porque ele vai ter uma durabilidade maior, você acaba repassando. E eu percebo também isso, que você pode usar uma peça para várias coisas. Por exemplo, eu tenho uma jaqueta que ela vira uma bolsa. Isso. Olha, Que é o que a gente chama de moda modular. moda Uma modular. peça que se transforma em mais de uma. Então, por exemplo, tem vestidos que ele vira saia, vira macacão, vira um kimono. Ou né? então uma jaqueta que vira um colete. Tudo isso é moda modular. Também é uma outra forma de processo criativo. É. Porque aí exige, né, do designer ou da equipe um conhecimento muito grande de modelagem para que essa peça vá se transformando em várias. Né? Então, assim, é muito legal, mas é um processo que demanda conhecimento de modelagem. Com O que, certeza. de novo, vem naquele assunto que a gente está falando, de as pessoas se interessarem por aprender esse tipo de função, né, e de profissão, que vai ficar muito legal. Sim. Agora vamos falar de estilo. Professora, o que fez despertar seu interesse pela consultoria de imagem? Então, eu vim da área corporativa, né? E a área corporativa, na época que eu trabalhava lá, eram roupas muito formais, até sérias. Administração, né? Administração. Blazers, saias, roupas escuras. E dentro da área de moda, aquele tipo de vestuário, ele não é que ficava feio ou bonito, mas ele destoava de uma área mais criativa. Né? Esse foi um primeiro ponto. O segundo ponto foi eu ter que trabalhar com gente muito jovem. Então, aquela roupa muito fechada, muito formal e tal, era um ponto em que passava uma certa distância e até assustava. Sim. Né? Por conta da forma como eu falo e tal, aquilo ali era meio complicado. Então, dentro desse... E era uma área também que estava começando a ter uma visibilidade aqui no Brasil e tinham poucos profissionais. Então, eu fiz um curso com uma consultora que é digamos assim, uma papisa, né, no Brasil, que era a Ilana Berenrock. E a Ilana, ela me passou todos os conhecimentos, são cursos que ela tinha muito bons, e a partir dali eu comecei estudando para começar a aplicar a primeira consultoria na minha pessoa mesmo. E aí eu mudei um pouco o estilo, fui para uma coisa mais esportiva, fui me moldando, e aí fui também trabalhando em cursos, né? Dava muitos cursos sobre essa coisa do estilo de vestir, como descobrir isso, qual é a sua essência. Porque ainda na época, quando eu comecei a estudar, tinha muito manual. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Eu até acho que dentro dessas perspectivas de não pode, é uma coisa complicada. Porém, você tem a questão da adequação do uso, você tem a adequação profissional, tem uma série de coisas. E eu comecei a estudar para trazer uma perspectiva um pouquinho diferente dessa coisa tão enquadrada. Ah, você tem tal coisa, você não pode tal coisa. Não dá para diversificar, você tem que ficar sempre ali, dentro de um quadro. Né? E eu achava aquilo ali muito estranho, né? Porque a gente já vinha percebendo que existia uma diversidade de comportamento que aquele tipo de pensamento não... Já tinha sido ultrapassado, né? E aí eu fui estudando e tal, e trabalho já também com consultoria há quase 20 anos. Uns 15 anos, mais ou menos. Sim. Que eu trabalho com consultoria. Aí, essa mudança que eu fui aplicando no meu próprio vestuário foi fazendo a diferença junto com os alunos, que são muito mais jovens que eu. E aí tem uma aproximação. Sim. Né? A roupa fala, né? A roupa fala, a cor, os acessórios, tudo isso numa composição, ele diz muito sobre a pessoa. Sobre a pessoa. Né? Diz muito os 3 primeiros segundos que a pessoa tem aquele... Os 3 primeiros segundos. Você chega, querendo ou não, achando bom ou não, quem te vê faz uma leitura. Essa leitura é perigosa porque ela é feita a partir do quê? De estereótipos. Esse é o grande problema. Não é, às vezes a pessoa passa uma imagem que ela não é. Exatamente. E aí você não tem tempo de desfazer aquela imagem. Principalmente de emprego. Exatamente. Nossa, aí não tem tempo, já era. E você nunca sabe quem é a pessoa que vai te entrevistar.
quais são os pontos, né, que aquela pessoa leva em consideração. Então, nesse sentido, a adequação, às vezes, de uma roupa mais padronizada para o cargo ainda é o ideal. É o ideal. A roupa, o cabelo, né? A roupa, forma cabelo, que for pentear, acessório, tal. tudo. Isso é interessantíssimo. Professora, quais foram as suas referências para querer trabalhar com a criação do styling? Então, o styling é exatamente isso. É uma, digamos assim, um desdobramento da consultoria de imagem. Né? Porque no styling, até, inclusive, é um pouco mais livre, né? Porque você vai passar uma comunicação, você faz uma narrativa, você cria um storytelling ali da marca, você conta uma narrativa ali. Tem todo um... É complexo, né? Não é tão simples Não, assim. é complexo porque você tem muitos elementos que você tem que colocar dentro de um pacote, digamos assim, que faça sentido para quem vai ver. Né? Esse styling pode ser pessoal, como pode ser feito para revista, para, como é que fala? Editorial de moda. Editorial de moda para campanhas publicitárias, inclusive hoje em Instagram e outras coisas mais. Então, esse conhecimento em que quando você vai compondo o visual, tem que estar relacionado à própria marca, ao conceito que foi criado em relação àquela campanha e tal, não é uma coisa tão simples. E quando esse styling vai para o pessoal, aí você tem que saber exatamente quem é aquela pessoa, quais são os objetivos, né, que ela tem com aquela construção. Eu, por exemplo, já fiz consultoria para pessoas que elas não queriam entender do estilo de vestir, elas queriam ligar a roupa com a profissão. Porque elas trabalhavam com coisas criativas. E, às vezes, na hora de apresentar aquela criação que ela fazia, a roupa não batia assim. Não batia. Então, era mais um styling do que necessariamente uma consultoria de imagem. Então, tem essa diferença da consultoria de imagem com styling? Tem, porque assim, a consultoria de imagem, ela engloba, muitas vezes, um pacote inteiro. Né? O tipo de vestir. Você tem que estudar a pessoa. Exato. O que ela faz, o dia a dia, qual a profissão. Isso. Você trabalha quase com o mesmo, né, guardando as diferenças, com o conceito de persona. Onde ela vai, quais são as ocasiões de uso, o que ela quer fazer com aquela roupa, qual a imagem que ela quer passar. O styling também é um pouco isso. Só que, às vezes, ele não é para a vida toda da pessoa. Ele às vezes, por alguns momentos. Né? Então, tem essa diferença também. Você tem que saber entre a consultoria, como é que você vai direcionar, porque aí você direciona a vida inteira da pessoa. Inteira, que eu quero dizer, nas várias ocasiões de uso, nas várias situações, nos vários momentos. E o styling, às vezes, ele é direcionado para uma coisa, embora a pessoa pode usar aquilo ali muitas vezes, mas ela tem só por um momento. Um momento. Que ela vai numa festa, que ela vai, de repente... sei lá, num evento diferente e tal, aí você monta a roupa, os acessórios. Às vezes estende um pouco, né, para outras ocasiões, mas ele é um pouco mais, digamos assim, focado em determinada situação do que a consultoria de imagem, que abrange um aspecto maior da vida do cliente, né? Do consultado, vamos dizer assim, do consultor. Não, do consultado. Do consultado. Então, as tendências de moda têm influência para uma desconstrução de uma imagem visual? Ela tem, sim. Né? Se você for... Porque, assim, tem uma outra coisa também na consultoria de imagem, que é uma coisa muito... que as pessoas não falam muito, às vezes, mas que ela existe. Então, por exemplo, a moda, segundo a própria teoria dela, ela pode tudo. Então hoje é moda saia curta, amanhã é decote V, toda hora na moda surge alguma coisa. A consultoria de imagem, ela não trabalha só com a moda, porque a moda não fica bem para todo mundo. Né? Às vezes, quando o sujeito pensa numa determinada coleção YXZ, ele está pensando num tipo de comportamento, por exemplo. E aí, essa frase que foi criada dentro da consultoria, não é uma frase que eu diga que ela é a mais correta, mas é o que a maioria usa quando vai pensar numa consultoria de imagem em relação à moda. Porque ele fala o seguinte, que a moda ela é livre, você pode usar o que você quiser, mas o estilo que vem da consultoria de imagem,
ele é pautado por uma questão de elegância. De elegância. E aí, que elegância aqui, para quem é elegância? Que palavra é essa, né? Dentro ainda dessa definição, a elegância tem a ver com regras. Aí as regras, elas ditam mais o que vestir, no caso da consultoria de imagem mais tradicional, do que a moda. Mas a elegância não pode ser, por exemplo, uma mistura de ética? De tudo. A elegância é tudo. Então, por isso que na moda, tipo assim, eu posso... Como é que eu posso explicar isso de uma forma sem... vou pegar pessoas da minha idade. Uhum. Eu tenho 61 anos. Na moda, ninguém vai dizer que eu não posso usar uma saia curta. Eu uso o que eu quiser. Claro. Quando se trata da elegância estipulada pela consultoria de imagem e pelo estilo, às vezes esse comprimento muito curto não vai se adequar a todas as ocasiões de uso que eu preciso e não vai me representar como uma pessoa que tem autoridade, por exemplo, em determinado assunto. Sim. Por quê? Porque esse tipo de roupa, dentro de um consenso, não é nem consenso, mas dentro de um senso comum. Senso comum é uma coisa que muda para todo mundo, cada pessoa pode ter um senso comum diferente. Dentro do senso comum, ainda assim, popular, vamos dizer assim, aquela saia não se adequa porque ela é mais para gente jovem. É um conceito ultrapassado, na verdade, mas que faz parte dessa definição entre moda, consultoria e estilo. Legal saber disso. E assim, não é uma coisa que eu compactuo, porque eu acho que hoje a pessoa ela pode usar o que ela quiser. Porém, ainda, em algumas situações, ela precisa passar a tal da autoridade. E aí essas convenções que estão sendo quebradas, nem sempre são entendidas em alguns espaços. Por isso que é necessário. Em alguns ambientes, né? Isso. Não é todo mundo que enxerga. E aí você acaba se prejudicando. Se prejudicando, exatamente. E aí, mas eu vou seguir o que eu quiser. Ok. E aí, se você precisa da aprovação desses terceiros para alguma coisa, e aí não vai funcionar, entendeu? Entendi. O visagismo, ele precisa andar junto com a imagem pessoal? Ou são dois conceitos diferentes? Olha, o visagismo ele também obedece a mesma coisa da questão corporal. Então, por exemplo, você tem um rosto, vamos dizer assim, vou falar de tamanho, pequeno, né? Ele segue, né, essa ideia do corpo. O visagismo. O que é o visagismo? O visagismo é você fazer a harmonia, não é harmonização facial, pelo amor de Deus, tá? É outra coisa. A harmonia entre os objetos que você usa, o cabelo que você... O corte de cabelo, a maquiagem, os brincos, uma série de coisas, né, que está relacionada a esse espaço. Visagismo, o tamanho do rosto, tamanho da testa. Você tem uma proporção também. Entendi. Tem uma proporção que já é estudada há muito tempo. Então, eu não vou lembrar tudo agora, mas você tem medidas, né? Então, daqui até aqui tem uma medida, e aqui está no meio. E, às vezes, essa proporção, ela muda para as pessoas. Não é todo mundo que vai ter. Então, tem gente que tem a testa mais larga, tem gente que tem o nariz mais comprido, ou maior. Tem gente que tem uma boca maior. Né? Tudo isso é olhado no visagismo. Né? Juntamente com o cabelo, né? Junto com o cabelo, essa região aqui. Né? Então, a cor do cabelo, tudo isso faz parte do visagismo. Né? Então, ele pode andar junto com a imagem pessoal, né? Tem que andar da maioria das vezes. Por quê? Porque se você cuida daqui e aqui fica desorganizado... cria um ponto focal e você vai olhar só para cá, não vai olhar o resto que está arrumado. Se tudo estiver dentro de uma composição, você tem uma harmonia geral, não uma harmonia só fragmentada, entendeu? Agora, não é todo mundo que faz o visagismo. E aí, se ela não exagerar ou extrapolar, vai ficar normal, não vai causar nenhum efeito. Né? O olho puxa o desequilíbrio ou a desarmonia de alguns elementos, ele fatalmente chama a atenção de quem está olhando. Isso é do cérebro, não é nem questão de preconceito nem nada. A gente já está meio que habituada a ver. Até com as cores, né? Por exemplo, eu estava falando com o professor Nelson sobre as estampas. Até as estampas, se elas não estiverem organizadas, você não gosta daquela estampa. Você não sabe por quê, mas você não gosta por conta que não está organizada. Eu acho que em tudo deve ser isso. O rosto também deve ser isso. Então, o rosto também é a mesma coisa.
acho que na parte do inconsciente, né? Claro, não é no Isso. consciente. Isso chama percepção. Percepção. Né? E a percepção, ela é montada, né, a partir de como eu enxergo aquilo que eu estou vendo. E aí essa montagem, digamos assim, interna, ela é feita já por séculos e séculos de você conseguir encontrar na natureza os elementos que são harmônicos entre si. E aí quando essa harmonia ela é quebrada, isso tem um nome no design que chama Gestalt. E aí essa Gestalt, ela faz essa percepção tem a ver com os elementos de estilo, ou a questão harmônica, né, da formação dos objetos, que intrinsecamente a gente percebe. Sim. Né? E aí, quando isso se desorganiza, você também percebe, mas não como você falou, não sabe nem o que é, mas está meio estranho isso aqui. E aí você fica sem saber o que é. Então, por exemplo, tudo, né, que você coloca na sua formação de apresentação, influenciando como os outros veem. Só que isso, além de ter a ver com toda essa coisa que a gente já falou, ela tem a ver também com a personalidade da pessoa. Né? Então você tem que vai além, tem que juntar vários elementos. A personalidade, muitas vezes, é mais forte do que o formato do rosto, ou o formato ou o tipo de roupa que você está usando. E aí você segue um caminho em que você junta os elementos de estilo e mais como esse elemento de estilo cabe naquela personalidade. Né? E essa personalidade, no caso da consultoria de imagem, tem a ver com os estilos de vestir, que são as 7 personalidades que foram estudadas por 2 americanas na década de 80, que ainda valem, de alguma maneira. Elas não dão conta de tudo hoje, mas elas valem. Então, uma pessoa que gosta muito de colares, coisas mais delicadas e tal, se você colocar um negócio muito chamativo, ela não vai conseguir, não vai se sentir bem, ela não segura aquele visual, né? E aí tem tudo a ver com essa percepção também que a gente está falando. Você junta o estilo de vestir, que tem a ver com a personalidade, a própria personalidade em si, de modo geral, mais a harmonia criada com os acessórios, com o cabelo, com o formato de rosto, que aí já está ligado ao visagismo. O visagismo lida com isso aqui, consultoria de imagem especificamente pode lidar só com os outros. Necessariamente quem é consultor não é visagista. Olha, eu não sabia dessa também. Então, quer dizer, é bem complexo, tem muitas coisas para serem analisadas para você formato de rosto influencia também no formato de óculos, no tipo de sobrancelha, né, no tipo de brincos que você usa. Então, por exemplo, no meu caso, eu já uso muita coisa. Mas isso, de alguma maneira, bate com o meu jeito de ser. Mas se eu usar esse colar e pôr um brincão aqui, eu não tenho espaço aqui. Ó. Sim. Eu tenho um pescoço curto. Fica muito esquisito, fica muita coisa. Já está muita coisa, tá, gente? Mas é porque eu... gosta. E aí, assim, também acaba meio que juntando elementos. Por exemplo, eu estou aqui com um monte de colar, mas é tudo a mesma cor. Não criei um ponto focal diferente, né? Então, o tamanho das bijuterias, o tamanho que o espaço que você tem, tudo isso pode influenciar. Eu tinha reparado, são tudo, os acessórios e a roupa, eles estão todos, né, monocromáticos. Para poder juntar e não fazer um excesso de pontos focais. E aí você olhar para o colar, depois olhar para a roupa, depois olhar para, sei lá, o sapato e tal. É uma coisa só. É uma questão de harmonia. Né? Professora, agora, finalizando estilo, eu queria que você desse dicas práticas de guarda-roupa funcional e versátil. Então, o guarda-roupa funcional e versátil é aquele que tem as principais peças que você pode combinar com várias outras. Então, assim, no caso, daí tem que saber que tipo de trabalho, que tipo de, como é que eu posso falar, de atividades ou de que estilo de vida que a pessoa tem, para a gente pensar nessa funcionalidade. Se eu pensar em alguém que mudou muito depois da pandemia, né? Você tem um trabalho home office, você tem uma descontração maior no vestuário. Né? As pessoas trabalhavam de pijama, né? Pijama assim, vendeu muito. A roupa acabou ficando um pouco mais descontraída, até mesmo pelo tecido. Né? Então a gente sempre sugere o quê? No caso de uma roupa mais básica, ter uma camisa que seja branca ou uma cor mais clara, ter uma calça de alfaiataria, um blazer, algumas peças que são versáteis no sentido de
O tecido ele é uma malharia, mas o corte é de alfaiataria. Então traz um certo... Composição, será? Uma Com as composição outras e um peças? conforto. E aí, assim, essa montagem tem a ver também com os tipos de cores que a pessoa precisa usar. Então, às vezes, se ela não ficar muito apagada, digamos assim, com cores neutras... Mas ela faz a cartela de cores de acordo com a cores, com pele. o tipo de pele, E aí você tem as principais cores. Então, assim, ter... Parte de baixo é menos do que parte de cima. Então, você pode ter, por exemplo, 3 calças, ou 2 calças e uma saia, ou 2 calças e uma bermuda, ou 3 saias, depende do ambiente, do que a pessoa gosta. E ter... Mais peças de cima. Mais peças 5, de cima. 6. 6 peças. 6 peças você consegue fazer. Então, quer dizer, a pessoa não precisa ter um guarda-roupa enorme. Ela Não. pode... E com essas peças ela vai fazendo... Fazendo. E aí tem os acessórios. Tem outros tipos de que peças também que se muda, conectam. né? Então, por exemplo, um colete, que ele é versátil e ele é uma peça também atemporal. O tal do blazer que eu já falei, né? Não precisa ser um blazer formal, mas ele pode ser em malharia, tem até alguma característica mais despojada em termos de conforto. Sim. E os acessórios, aí o tipo de sapato, né? Então tem gente que gosta muito de sapato com salto e tal, pode ter um ou dois, um baixinho, outro alto. Precisa muito mais do que isso. Se usa algum tipo de tênis, né, que é um sapato mais confortável, um chinelo. Então, assim, já tem bastante coisa para você montar. Você não precisa ter um monte de roupa, né? Não. Essa é a verdade. A verdade é que você tem que ter roupas que elas se coordenem entre si e que essa coordenação gere vários looks. Aí você já vira sustentável também. Já vira, porque você compra menos. Sim. E tem mais... consome, guarda o dinheiro. Outra coisa também que é muito importante nesse tipo de guarda-roupa que é funcional é a qualidade. Aqui no Brasil, muitas vezes, as pessoas compram por quantidade. Quantidade, não por qualidade. Se gosta de ter coisa, gosta de ter coisa. E aí, no final, quando você vê que tem um armário abarrotado, mas sempre está faltando alguma coisa. Muitas vezes você pegar o dinheiro e fazer um gerenciamento para comprar peças atemporais e de qualidade vai ser muito melhor do que você ficar gastando com um monte de coisa. A quantidade de peças depende muito de como a pessoa... trabalha, a profissão, o que ela faz. Exatamente. E aí, mas sempre assim, a parte de baixo, 3 partes de cima para uma de baixo. 3 partes de cima. Porque aí você consegue fazer muitas combinações. Partes de cima que eu digo, muitas vezes estou falando da blusa. Da blusa, não necessariamente de blazers ou coisas do gênero. Sim. Mas tem uma camisa, tem o próprio blazer, tem um kimono, enfim, tem uma diversidade que você vai ter pelo menos umas 15 a 20 peças no armário. E aí daria para fazer quantos looks? Daí depende, dá mais. Dá mais porque tem os acessórios. Os acessórios também mudam, né? O visual. Você põe um acessório, você fica mais formal. Acho que se a pessoa for bastante, assim, versátil, ela consegue fazer dos 20, né, produtos, sem contar com acessórios, eu acho que ela consegue fazer facilmente umas 30 combinações. Ai, que maravilha. Porque você vai ter camisas diferentes, você mudou a camisa, já mudou tudo. Sim. Aí pôs a camisa com blazer, põe a camisa com um kimono, você já está, né, fora os acessórios. Que os acessórios contam muito. A gente pensa que não, mas contam muito. Conta bastante. E é interessante ter acessórios que também sejam de boa qualidade. E atemporais, né? Porque tem uns que acabam saindo muito rápido da moda, aí também não serve para nada. Professora, agora a gente vai fazer um ping-pong. Tá. Pode ser? Pode, claro. Eu falo uma palavra, aí o que vier na sua mente, você ai. Você já traz, tá? Né? Porque é sempre assim, né? Você fala uma palavra, logo vem um pensamento, aí você fala... Eu não sei se vai vir esse pensamento muito rápido, não, mas vamos lá. Então, vamos lá. Uma tendência que você acha que vai durar muito tempo? O blazer. Uma peça de roupa indispensável no guarda-roupa? Calça de alfaiataria. Sustentabilidade em uma palavra? Cuidado. Estilo é? Atemporal. Um ícone da moda que te inspira? Esse é difícil, mas eu gostava muito, não é uma pessoa, como é que chama, uma modelo e tal, mas era o Virgil Abloh, que era o diretor criativo da Louis Vuitton. Achava fantástico o trabalho dele. O maior desafio para um designer de moda hoje? Ser criativo. Um material que você ama trabalhar? Colagem.
O segredo para um look impecável. Essência da personalidade. Um conselho para quem quer entrar no mundo da moda. Você tem que ser criativo, daí não vai dar uma palavra só. Essa criatividade, ela está relacionada à curiosidade, à leitura, a uma formação cultural que é própria de cada indivíduo. Não é aquela que você só pega na escola, mas aquilo que você absorve por você. Então, você tem que ser uma pessoa curiosa, na medida em que você vai ter essa curiosidade atrelada a um conhecimento certo, não um conhecimento superficial. Certo que eu quero dizer, ler os livros corretos, ler muita coisa que tem a ver com outras áreas que não sejam realmente somente ligadas à moda. Se você fica só bitolado à moda, você não consegue criar um repertório cultural rico, porque você só vê alguma coisa pronta e não aquilo que pode ser construído. A moda do futuro, será? Olha, é um desafio, né? Mas eu acho que ela vai ser cada vez mais minimalista. Olha, adorei a sua participação. De verdade, eu achei que foi muito legal, né? Esse episódio, assim, acho que é o mais legal de todos. Gostei muito e agradeço por você ter Nossa, aceito o eu convite. gosto muito de falar, porque assim, é uma oportunidade que a gente não tem toda hora, né? De ficar falando fora daquele ambiente de sala de aula, aquela coisa mais... Sim, com né? certeza. E agradeço a todos que ficaram com a gente até o final do vídeo. Olha, não esqueçam de nos seguir, deixar seu like e acessar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. E muito obrigada. Até a próxima.